Presidente. Bem, eu julgo que não fui bem entendida na intervenção que fiz e, atenta à resposta do Sr. Ministro, eu vou aqui esclarecer aquilo que pretendia dizer quando o plano de recuperação e resiliência não teve um amplo debate público, nomeadamente um debate parlamentar. Ao que tudo indica, e como bem sabe, há, pelos vistos, duas versões do PRR. Uma que foi trazida a público e outra que foi submetida à Comissão Europeia. E, ao que tudo indica, essas duas versões são diferentes e, portanto, os portugueses até hoje desconhecem quais são os calendários, as metas e os compromissos de Portugal perante Bruxelas. Feito este esclarecimento, refiro-me agora à questão dos apoios às empresas. Disse o Sr. Ministro em julho de 2021, neste Parlamento, que Portugal está no topo das percentagens dedicadas ao apoio das empresas no que se refere às subvenções diretas, apenas atrás da Grécia. Disse isto, portanto, em julho passado. Mas uma coisa são os números do Governo, outra coisa a realidade, outra coisa é a realidade que as empresas enfrentam. São muitos os setores que nos reportam a ausência de apoios do Governo a milhares de empresas que se encontram descapitalizadas devido à pandemia, como é o caso das empresas representadas pela Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto, que anuncia que muitas empresas abriram portas sem liquidez e que o Governo lhes tinha prometido apoios para 2021, mas esses apoios nunca chegaram. Também a 23 de setembro, o Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, lamentava a ausência de apoios do Estado e, segundo este representante, os apoios que são comunicados depois não se traduzem em quantias que as empresas de facto recebem, o que significa que o dinheiro prometido pelo Estado não chegou às empresas. As queixas das empresas não batem certo com os números do Governo, mas há números internacionais que corroboram o desespero das empresas e a realidade do nosso país. E aqui ficam alguns desses números. Só 28,4% das pequenas e médias empresas tiveram acesso aos apoios do Governo para fazer face às dificuldades decorrentes da crise pandémica, valor que é inferior à média europeia em cerca de 12,12 pontos percentuais, cuja média ronda os cerca de 33,6%. 78,6% das PMEs não tiveram acesso às linhas de crédito Covid-19 para assegurar a liquidez dos empresários. E o mais dramático é que cerca de 25% das pequenas e médias empresas tiveram quebras de faturação de 40% ou mais e não receberam nenhuma forma de ajuda direta ou indireta do Estado. Ou seja, Portugal foi dos países que menos investiu na resposta à crise pandémica. Pergunto, Sr. Ministro, o que justifica esta diferença de percepções entre o Governo e o tecido empresarial? Afinal, o Governo está ou não a apoiar as empresas? E se sim, que empresas? Porque nós temos indicação que os setores de atividade que estiveram parados 20 meses têm centenas de empresas em risco de sobrevivência e não foram receptores de ajuda do Estado. Que mecanismos foram utilizados para ajudar o financiamento das empresas? Qual a taxa de execução entre os apoios prometidos e os que efetivamente chegaram às empresas? E, para terminar, os apoios que o Estado prometeu já foram entregues às empresas elegíveis na totalidade? Obrigada. Muito obrigado.